No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar comparando as duas principais TVs que a TCL está lançando aqui esse ano no mercado brasileiro. Vai ser a televisão QLED C725 contra a televisão QLED e Mini LED modelo C825, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim. Em relação a essas duas televisões, inclusive eu já posso adiantar para vocês que as duas televisões são boas opções custo-benefício ali na faixa de preço delas, especialmente se comparado à concorrência. E lembrando que se vocês não querem desperdiçar dinheiro, estão procurando uma televisão e querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente a gente coloca lá promoções de vários produtos, especialmente de televisões como essas. Sempre que aparece uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. E lembrando, pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, dessas comparações, o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário, então contamos com o apoio de todos vocês. E sobre a comparação entre essas duas televisões, a gente já vai começar direto aqui falando do principal, que é a qualidade de imagem delas. Sobre a qualidade de imagem, as duas televisões são TVs QLED e basicamente isso significa que as duas televisões conseguem entregar pra gente uma gama maior de cores se comparado, por exemplo, a televisões mais convencionais. Entretanto, a televisão C825 que está atrás de mim, por ser também uma televisão com tecnologia de Mini LED, ela consegue entregar pra gente uma imagem melhor em várias características, como a gente vai começar a ver agora. A televisão C825, por exemplo, é uma televisão com muito mais brilho se comparado à TV C725, como vocês já podem observar nessas imagens que vocês estão vendo agora. Isso ficava ainda mais fácil de ser reparado e visível quando as televisões estavam reproduzindo ali detalhes na cor branca, já que o branco é uma cor que a gente consegue observar mais e melhora a diferença entre o brilho das duas televisões, e nesses momentos especialmente a televisão C825 conseguia se destacar bastante por ter mais brilho. E por ser uma televisão de tecnologia de Mini LED, automaticamente ela também já carrega uma outra vantagem com ela, que é na questão ali do nível de preto da televisão. A C825 consegue entregar pra gente níveis de preto muito mais profundos, como vocês já conseguem observar nessas imagens. Inclusive nessa parte do vídeo em específico, até recomendo que vocês aumentem o brilho da tela de vocês, porque assim vai ficar mais fácil de vocês identificarem a diferença do nível de preto entre as duas televisões. Então, como vocês conseguem ver, com certeza a televisão C825 consegue entregar pra gente um nível de preto muito mais profundo, como vocês já estão vendo nessas cenas. Reparem, por exemplo, também naquelas barras pretas em cima e embaixo de alguns filmes, como a televisão C825 realmente consegue fazer um trabalho muito melhor e superior se comparado à televisão C725. É bom ressaltar, pessoal, que para vocês aproveitarem ao máximo possível, digamos assim, o nível de preto da televisão C825, o ideal é que vocês assistam a televisão mais de frente possível, porque se vocês assistirem a televisão de um ângulo mais lateral, vocês possivelmente vão começar a identificar o efeito Blumen, e lembrando que o efeito Blumen é aquele clareado que ocorre em volta de objetos mais brilhantes em cenas onde o fundo é escuro, e quando você assiste lateralmente, isso acaba sendo mais visível. Entretanto, se você vê a televisão ali de frente, muito dificilmente vai te incomodar, e vendo de frente a televisão de fato faz um trabalho no nível de preto muito bom e bem superior se comparado à televisão C725. Ainda em relação a esse recurso de Mini LED, vale a pena lembrar que vocês conseguem desligar completamente esse recurso caso vocês queiram ali na televisão C825, mas particularmente eu não recomendo que vocês façam isso, porque se vocês desligam o recurso de Mini LED, vocês vão estar perdendo o preto profundo, que é uma das principais características da televisão, e ao mesmo tempo vocês vão perder muito contraste. Então, se vocês por acaso estiverem vendo ali algum conteúdo e acharem que o efeito Blumen está incomodando, eu recomendo que vocês coloquem o recurso de escurecimento local, que no caso é o Mini LED, como baixo, tá? Colocando como baixo, o efeito Blumen basicamente já vai sumir muito e ao mesmo tempo ela vai manter um bom contraste. Então eu recomendo particularmente que usem no alto, né, com o Mini LED completamente ativado, e alguma outra situação, se vocês preferirem, colocar no baixo. Outra vantagem da televisão C825 é justamente no contraste da imagem, porque como a televisão possui ali o recurso de Mini LED, ela consegue entregar pra gente um contraste aprimorado. Entretanto, vale a pena mencionar que essa diferença no contraste entre as duas televisões realmente só foi bem grande, bem relevante em cenas que eram extremamente escuras, como alguns exemplos que a gente está
mostrando aí para vocês. Nesses momentos, de fato, a televisão mini LED C825 conseguia se destacar bastante. Entretanto, em outras cenas que não fossem tão escuras assim, o contraste das duas televisões acabava ficando bem parecido. Então, recapitulando, pessoal, por ser uma televisão de mini LED, a C825 ganhou no brilho, ganhou no contraste e também ganhou ali no nível de preto. Em relação ao brilho, pessoal, eu acho que vale a pena comentar aqui que a televisão C825, pelo menos o nosso modelo, ele veio de fábrica com a opção brilho adaptativo ativado. O que isso significa? Significa que a televisão sozinha ali automaticamente vai analisar a iluminação da sua sala, do seu quarto, do seu cenário e automaticamente ela vai diminuir e abaixar o brilho ou então aumentar o brilho a depender ali do seu ambiente. Eu acho que é importante mencionar isso porque se por acaso você achar que o brilho está oscilando ou então que o brilho está muito escuro, talvez seja interessante vocês estarem desativando esse recurso caso vocês sintam ali a necessidade. Só que ainda tem mais coisas, pessoal, onde a televisão C825 foi melhor e também ainda é em relação à qualidade de imagem. Outra vantagem da televisão C825 é a seguinte, pessoal. As duas televisões têm aquele recurso que pega, por exemplo, a imagem de um filme, a imagem original de um filme e faz com que ela passe de forma mais fluida na tela. As duas televisões têm esse recurso e as duas televisões funcionam. Entretanto, se você tiver um olhar mais atento em relação a esse tipo de coisa, vocês vão conseguir perceber que nesse sentido a televisão C825 faz um trabalho melhor, tá? Então ela vai conseguir te entregar imagens de forma muito mais fluida se comparado à televisão C725. Então, se você tiver um olhar mais atento a esse tipo de questão, sim, a televisão C825 tem uma vantagem legal aqui também. A C825 ainda tem uma outra vantagem em relação ainda à qualidade de imagem, que é a seguinte, pessoal. A TV C825 da TCL tem menos aquele efeito que o pessoal costuma chamar de efeito de tela suja. Mas o que é esse efeito de tela suja? Para ficar mais fácil de entender, a gente pode chamar esse efeito de tela suja basicamente como a uniformidade de cor da televisão, que basicamente seria a capacidade da televisão de mostrar para a gente uma única cor na tela inteira de forma bem uniforme. E nesse sentido, com certeza, a C825 teve uma vantagem bem grande. Nessa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, a gente tem uma parede com a mesma cor e quando a câmera é movimentada, a gente consegue enxergar um efeito de tela suja. Não sei se pelo YouTube isso fica muito claro para vocês, mas vendo no ao vivo era sim possível identificar isso. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora também ilustra muito bem essa diferença entre as duas televisões, dá para ver como a diferença realmente é bem grande. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, as duas televisões deveriam estar entregando para a gente um nível de cinza uniforme por toda a tela. Entretanto, a gente consegue ver claramente que a televisão C725 ela não consegue fazer isso e ela parece que fica com um efeito exatamente de tela suja, como eu mencionei. Então, nessas imagens que vocês estão vendo, fica bem claro a superioridade nesse sentido da televisão C825 e apesar da televisão, das duas televisões no caso, parecerem que estão reproduzindo imagens de cor diferente, acho que é bom ressaltar que é exatamente a mesma imagem, tá, pessoal? Eu sei que uma parece que está mais escura, outra mais clara, mas é a mesma imagem e aqui a gente consegue ver muito bem como a TV C825 consegue entregar uma cor muito mais uniforme. Entretanto, essa questão de uniformidade de cor e efeito de tela suja que a gente acabou de mostrar para vocês, acho que é bom destacar que isso pode variar de unidade para unidade, tá? Então você, por exemplo, poderia comprar uma C725 que tem um desempenho muito melhor que o nosso modelo, por exemplo. Então isso pode acabar variando. De qualquer forma, como a televisão C825 tem uma construção mais premium, digamos assim, na televisão, o acabamento dela geral, é bem menos provável que você pegue uma C825 com esse tipo de questão, sabe? Então, de forma geral, independente do modelo que você for comprar, é mais provável que de fato a C825 seja de fato melhor nesse sentido. Ainda sobre essa questão de uniformidade de cor e efeito de tela suja, vale também a pena destacar que isso geralmente é mais relevante para quem usa televisão para ver esportes, como por exemplo partidas de futebol, onde numa partida de futebol a gente vai ter o quê? A gente vai ter um verde distribuído por quase toda a tela e nesses momentos é mais importante que a televisão tenha uma boa uniformidade de cor. Para outros conteúdos, como por exemplo ver filmes, séries e esse tipo de coisa,
geralmente não tem um impacto tão relevante assim. Em relação ao ângulo de visão dessas duas televisões, vale a pena destacar que as duas utilizam um painel VA, que são justamente conhecidas por não terem um ângulo de visão muito bom. Então, de fato, no ângulo de visão, as duas televisões acabam não se destacando muito, mas de forma geral elas fazem um trabalho competente, levando em consideração que são TVs de painel VA. Nesse sentido ainda, as duas televisões fazem um trabalho muito parecido no ângulo de visão, mas a C825 me pareceu um pouco melhor e provavelmente ela me pareceu um pouco melhor justamente por ter mais brilho e também por ter uma melhor uniformidade de cor, que acabava fazendo com que ela tivesse um pouco de vantagem aí quando a gente via lateralmente, mas de forma geral não tinha tanta diferença assim nesse sentido. Ainda sobre a qualidade de imagem, também vale a pena a gente falar sobre as cores das duas televisões, as cores que elas reproduzem ali nas imagens, e em relação às cores de forma geral, novamente eu preferi a televisão C825, que consegue entregar pra gente cores muito mais naturais e realistas, e além disso ela tem mais brilho, e esse mais brilho também servia em vários momentos para dar um destaque a mais para as cores. A televisão C725 ela também faz um bom trabalho em relação às cores, e ela geralmente tem a tendência de saturar mais as cores, então ela consegue entregar para a gente um verde mais verde, um azul mais azul e assim por diante. Então, se você for uma pessoa que prefira cores mais saturadas, talvez você até prefira um pouco mais as cores da televisão C725. De qualquer forma, pessoal, se vocês preferem cores mais saturadas, também vale a pena destacar que vocês podem simplesmente aumentar a saturação da televisão C825. Inclusive, nessas imagens que vocês estão vendo agora, a gente aumentou um pouco a saturação da televisão C825 para mostrar para vocês como é que fica, que a gente ganha ali também mais intensidade nas cores, então é algo fácil de ajustar caso você prefira cores um pouco mais saturadas. Entretanto, pessoal, tem uma coisa nas cores da televisão C825 que particularmente me incomodou um pouco, e na realidade não é nas cores em si, e sim em um recurso que a televisão tem, mas que não está funcionando como eu acho que deveria. O recurso é o seguinte, pessoal, as duas televisões têm um recurso chamado de cor dinâmica, e no caso da televisão C725, quando eu ativo e desativo esse recurso, eu consigo ver uma diferença bem grande na imagem, e quando eu ativo o recurso, eu consigo perceber que a televisão fica com cores mais intensas e que me agradam mais, por exemplo. Então, na C725 o recurso funciona e, pelo menos para o meu gosto pessoal, ajuda bastante ali na qualidade de imagem. Entretanto, na televisão C825, esse recurso não funcionava da mesma maneira. Por exemplo, se eu estava assistindo um conteúdo que estava em HDR, quando eu ativava ou desativava esse recurso, eu não via absolutamente nenhuma diferença na qualidade de imagem. Inclusive, a gente está ilustrando para vocês isso nessas imagens que vocês estão vendo agora. A gente está ativando e desativando o recurso ao mesmo tempo das duas televisões, e reparem que na C725 realmente existe uma alteração ali nas cores. Já na televisão C825, as cores continuam exatamente a mesma, ou então se tem alguma diferença é extremamente mínima, porque eu não consigo perceber nenhuma diferença. No caso da televisão C825, eu percebia que esse recurso só funcionava se eu estava assistindo um recurso que não estava em HDR. Daí, nesses momentos, acabava funcionando. Mas quando estava em HDR, o recurso, por algum motivo, não alterava a qualidade da imagem. Acho que é importante mencionar, pessoal, que apesar desse recurso não estar funcionando na C825 da mesma forma que está funcionando na televisão C725, para a maioria dos conteúdos isso não deve impactar a sua experiência, tá? Porque mesmo com esse recurso desligado, a televisão C825 já vai ter mais brilho, melhor contraste, melhor nível de preto, cores mais realistas e naturais. Então, de forma geral, mesmo com esse recurso não funcionando para conteúdos em HDR, ainda assim para a maioria dos conteúdos isso não vai te impactar de forma negativa. Entretanto, teve um conteúdo em específico, um tipo de conteúdo em específico que, pelo menos para mim, o fato desse recurso não estar funcionando acabou impactando a minha experiência de forma negativa. E o tipo de conteúdo onde para mim isso foi um problema foi exatamente com jogos de videogame. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, que são imagens com jogos de videogame, a televisão C725, que é a televisão mais barata, conseguia entregar pra gente
cores ali muito mais vivas e até mesmo o contraste parecia ser melhor na televisão C725, o que para mim pessoalmente não fazia muito sentido, porque a televisão C825, além de ser uma televisão mais cara, que deveria ser melhor, tinha cenas onde a diferença de imagem era muito grande a favor da televisão mais barata, o que particularmente para mim foi bem estranho ali durante os testes. Inclusive eu acredito que essa diferença na qualidade de imagem para jogos de videogame seja justamente por conta daquele recurso que eu acabei de falar para vocês, que está funcionando na televisão C725, mas não está funcionando para a televisão C825. E vamos lembrar que jogos de videogame, a maioria dos jogos já estão rodando em HDR, e quando está em HDR, por algum motivo na C825, aquela opção de cor dinâmica acaba não funcionando, e vocês estão vendo aí mais um exemplo onde a gente ativa e desativa o recurso nas duas televisões e a gente consegue reparar um efeito positivo na televisão C725 ao ativar o recurso. Já na televisão C825 a gente não vê nenhuma mudança na qualidade de imagem. Inclusive, pessoal, sobre jogos de videogame, já vale a pena adiantar para vocês que a gente vai trazer em breve aqui no canal um vídeo focado só em jogos de videogame com a televisão C825. Daí nesse próximo vídeo a gente vai analisar melhor essas questões. E sobre esse vídeo que a gente vai focar só em jogos de videogame, também vale a pena mencionar para vocês que possivelmente a gente vai liberar ele de forma antecipada e primeiro para os membros do canal. Então, se por acaso vocês ainda não são membros do canal e quiserem e tiverem a condição de se tornarem membros para estar ajudando a gente agradeceria muitíssimo mesmo, pessoal. Se vocês não quiserem ou não tiverem condição, também não tem problema, porque de qualquer forma esse vídeo vai estar liberado para todo mundo posteriormente. De qualquer forma, pessoal, a gente agradeceria muitíssimo o apoio de vocês, dando gostei nesse vídeo, deixando um comentário também, se inscrevendo no canal, caso vocês gostem do conteúdo, e também para apoiar a gente, já que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, então o apoio de vocês é muito importante. Ainda sobre jogos de videogame, pessoal, o que eu posso já adiantar para vocês é que se fosse eu escolhendo uma televisão para jogar jogos de videogame, eu com certeza iria na televisão C825. E por que eu iria na televisão C825 para jogos de videogame? Eu iria nela porque ela é uma televisão mais preparada em termos de recurso para os jogadores de videogame. Ela tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tem duas portas HDMI 2.1, ou seja, a gente consegue jogar 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, e além disso a televisão já tem VRR que você pode estar usando, por exemplo, para jogar no PlayStation 5 ou no Xbox Series X ou S. Caso você não saiba o que é o VRR, a gente pode colocar aqui embaixo no campo da descrição alguns vídeos que a gente fez fazendo testes em relação a isso. E no caso da televisão C725, acho que é válido destacar e reforçar que ela não tem VRR e também não tem uma taxa de atualização de 120 Hz e sim de 60 Hz. Ou seja, para os jogadores de videogame, com certeza a televisão C825 está mais bem preparada. Daí alguém pode perguntar, tá, mas e aquela questão ali em relação à qualidade de imagem, que naquelas imagens estava pior na C825, pelo menos pessoalmente para mim, estava pior. E em relação a isso, a gente vai trazer mais detalhes no próximo vídeo, né, sobre os jogos de videogame. Não sei se vai ser o próximo vídeo, mas enfim, no vídeo com jogos de videogame a gente vai trazer mais detalhes em relação a isso. Mas o que eu também já posso adiantar para vocês é que mexendo em outras configurações de imagem na C825, a gente consegue dar a volta por cima e fazer com que ela tenha uma melhor qualidade de imagem se comparado a C725. Eu só não vou trazer mais detalhes nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito gigante, daí a gente vai ver então mais detalhes no outro vídeo que a gente vai focar só em jogos de videogame. Mas vamos continuar aqui com a comparação, falando agora da qualidade do áudio das duas televisões. E em relação ao áudio delas, as duas fazem um trabalho super competente para a categoria das duas televisões, mas com certeza quem se destaca aqui é a televisão C825. Ela já vem aqui com um som de bar na parte de baixo, tem um subwoofer na parte de trás, então a televisão C825 consegue entregar para a gente um áudio superior, com uma maior qualidade e também com maiores graves ali em relação à qualidade do áudio. Então no áudio, com certeza o ponto é para C825. Em relação ao sistema operacional das duas televisões, as duas utilizam o sistema Android TV, então aplicativos aqui não devem ser um problema, porque as duas são super ultra completas nesse sentido. De qualquer forma, minha experiência em relação ao sistema
sistema operacional das duas televisões, com certeza foi muito melhor com a TV C825, porque ela tem um sistema operacional que responde de forma mais rápida e mais fluida. Então, na parte do sistema operacional, eu preferi a C825 justamente por conta desse motivo. A televisão C725, nessa parte do sistema operacional, tinha momentos onde ela também respondia a gente de forma super rápida e fluida, entretanto, também tinha momentos onde por algum motivo ela acabava respondendo a gente de forma mais lenta. Então, se você for uma pessoa mais exigente em relação a esse tipo de coisa, às vezes você pode ficar um pouco incomodado em relação a isso. Inclusive, a gente até separou um trechinho que a gente vai mostrar agora para vocês, que mostra um pouco a diferença aí de fluidez do sistema operacional entre essas duas televisões. Essa cena que a gente vai mostrar agora para vocês, eu acho que é boa para mostrar como a televisão da TCL Mini LED C825 faz um trabalho mais consistente. Olha só, eu vou chamar aqui o menu de configurações, ó, e a televisão me responde de forma extremamente rápida. Eu vou sair, 1, 2, 3, cliquei, vou botar aqui 1, 2, 3, ó, é muito rápido, mais uma vez para vocês verem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó, então ele está me respondendo muito rapidamente. Olha o que vai acontecer agora quando eu for tentar fazer isso na televisão C725. Então vamos lá, 1, 2, 3, ok, me respondeu bem até agora, foi rápido, 1, 2, 3, me respondeu rápido também, só que agora olha só, o menu que apareceu ali, simplesmente ele sumiu sozinho, daí passa alguns segundos e daí ele reaparece, pessoal. Então, às vezes, a televisão da TCL C725, às vezes, né, apronta alguma dessas. Ó, vamos ver se vai acontecer de novo. Cliquei, rápido, imagem, apareceu rápido, mas vai sumir, quer ver? Ó, já sumiu, daí passa um tempinho, vamos ver quanto tempo vai demorar, às vezes demora mais, às vezes demora menos. Vamos esperar para ver, ó, tá demorando mais dessa vez. Vamos ver. Ó, e agora sim apareceu. Então, às vezes funciona normal, mas às vezes a televisão C725 apronta uma dessas daí que pode incomodar talvez alguma pessoa mais exigente, ó. Mais uma vez aqui na televisão Mini LED na direita. Em nenhum momento, por enquanto, durante os nossos testes, aconteceu momentos de lentidão desse tipo, pelo menos. Então acho que esse é um bom exemplo aí para mostrar para vocês como a televisão Mini LED à direita, C825, está conseguindo fazer sim um trabalho mais consistente em relação à velocidade do sistema. Ainda sobre o sistema operacional, vale a pena destacar que as duas televisões têm assistente de voz da Google, que você pode estar utilizando pelo microfone aqui no controle remoto, e as duas televisões também têm um microfone embutido na própria televisão, então tu consegue dar o comando sem a necessidade de estar segurando o controle remoto, o que é super legal. Vale a pena mencionar e destacar que as duas TVs têm esse recurso, e caso você queira desligar o microfone da própria televisão, sei lá, você, por exemplo, se você tiver medo que a televisão fique te espionando, na parte de trás das duas televisões você pode estar desligando o microfone da televisão. Em relação aos recursos e às funcionalidades das duas televisões, nesse sentido a televisão C825 com certeza é mais completa. Inclusive a gente está mostrando para vocês agora uma lista, né, uma tabelinha que mostra vários recursos presentes nas duas televisões, e como vocês podem reparar, todos os recursos estão presentes na televisão C825, mas nem todos estão presentes na C725. Então, nessa parte de recursos e funcionalidades, com certeza a C825 se destaca bastante aqui. Sobre as conectividades das duas televisões que ficam na parte de trás, a gente está mostrando para vocês agora aí nas imagens as conectividades de ambas as televisões. Mas vamos agora então, pessoal, para um resumo final dessa comparação, ver de fato qual televisão é melhor, qual televisão eu compraria e recomendaria. Comparando as duas televisões, com certeza a televisão C825 é a melhor televisão, como já era de se esperar. Afinal de contas, ela é uma televisão mais premium, uma televisão mais caro, mas de fato ela se destaca bastante aqui e ela ganhou basicamente em todas ou quase todas as características. É uma televisão que tem mais brilho, tem um melhor contraste, tem níveis de preto mais profundo, tem aquele recurso de fluidez que funciona melhor, tem uma uniformidade de cor melhor, que seria aquela questão de efeito de tela suja, tem um sistema operacional que funciona de forma
mais rápida e mais fluida, tem um melhor som, é uma televisão mais preparada para jogos de videogame, então como a gente consegue ver e reparar, de fato é uma televisão que se destaca se comparado à televisão C725. Então se fosse eu escolhendo uma televisão entre as duas, com certeza eu iria preferir comprar a televisão C825. Entretanto, isso não significa que a televisão C725 seja uma televisão ruim, tá, pessoal? Porque dentro ali da faixa de preço dela, eu ainda considero ela uma das melhores opções custo-benefício. E apesar dela ter perdido em basicamente todas as características, isso não significa que ela seja ruim aonde ela perdeu. A C725, por exemplo, perdeu ali no contraste, perdeu também na qualidade do som e perdeu em outras coisas, mas nessas outras coisas onde ela perdeu não pelo fato dela ser ruim, ela perdeu pelo fato da outra televisão ser melhor. Então, se você quer economizar dinheiro, não tem muito dinheiro para investir agora, talvez a televisão C725 ainda seja uma boa opção para vocês. Eu diria que os dois principais pontos negativos da televisão C725 é na parte ali do sistema operacional, porque apesar de na maior parte do tempo ele responder a gente de forma fluida, às vezes tem aqueles momentos onde ela responde a gente com maior lentidão, sabe? E isso no lançamento da televisão. Então eu acabo ficando com um pouco de dúvida de como essa televisão vai responder a gente a longo prazo, digamos assim. De qualquer forma, eu diria que esse é um dos principais pontos a se pensar, e também a questão da uniformidade de cor, que é aquela questão de efeito de tela suja. Então eu acredito que esses dois pontos sejam os pontos mais negativos da televisão. Nos outros pontos onde ela perdeu, mas também faz um trabalho que eu particularmente considero bom e até acima da média se comparado a outras televisões da mesma categoria e da mesma faixa de preço. Mas enfim, pessoal, agora eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até esse momento do vídeo, que acompanharam a gente até o final. E se vocês chegaram até aqui e ainda não deram gostei, pessoal, contamos muitíssimo com o apoio de vocês. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, para vocês entrarem no nosso grupo e assim que aparecerem ofertas dessas ou de outras televisões, ofertas boas de fato, em lojas confiáveis, a gente sempre vai avisar vocês. E lembrando que é de graça para entrar, lembrando também que a gente também vai fazer aquele vídeo exclusivo falando só sobre jogos de videogame na C825. Inclusive, se este vídeo já tiver sido postado, a gente já vai colocar aqui embaixo no campo da descrição para estar facilitando aí para vocês. Mas enfim, agora quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram, não gostaram, concordam, discordam de algum ponto? Fiquem à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E vocês, se vocês tiverem essas televisões, coloquem a opinião de vocês, o que você está achando da sua experiência, para estar complementando esse vídeo e também para estar ajudando outros usuários. Então, de forma geral é isso. Valeu pelo apoio de todos vocês, valeu, falou e até a próxima.